Olá, é um prazer estar aqui com vocês no primeiro episódio do podcast mais disruptivo do Brasil. Aqui você vai receber informação de primeira linha, vai ver profissionais e especialistas que vão te dar soluções nunca vistas. E hoje, eu, Juliana Vieira, tenho o prazer de receber um cara muito especial, referência no mercado de tecnologia, inovação, sistemas, e ele vai trazer para vocês soluções incríveis que eu tenho certeza que você vai querer contratar agora mesmo. Ele, que tem mais de 20 anos de experiência nessa área de tecnologia, Gabriel Meduri, seja muito bem-vindo. Depois de uma introdução dessa, hein? Valeu. Obrigado pela oportunidade aí. Você me levou lá em cima e depois entregou minha idade. Aí não pode, que né? Isso, gente, não. Mais de 20 anos. Pô, isso é sua autoridade, isso é o que mostra que tudo que você fez foi validado. Exatamente. Não há do que se reclamar, né, Ju? Estamos aí há um bom tempo trabalhando juntos aí, tem sido muito legal essa experiência. E obrigado mais uma vez pela oportunidade. Vida longa aqui é o Disruptivo. E é um prazer imenso estar aqui nesse primeiro episódio com você, falando sobre tecnologia, inovação, histórias, empreendedorismo, trazendo um pouquinho da nossa vida e da nossa relação com o mercado, né? Exato. E o mais importante para você que está nos assistindo é saber que aqui no Disruptivo você só verá pessoas que conseguiram ter uma história disruptiva de qualquer forma, seja na carreira, na vida pessoal, pessoas improváveis, pessoas vencedoras, para você saber que você também pode ser disruptivo. Então, não perca nenhum clique. Vamos lá, Meduri. Primeira pergunta. Conta um pouquinho da sua história, da sua trajetória de uma maneira assim bem resumida para o público saber quem é o Gabriel Meduri e o que ele já fez nesses anos de carreira. Caramba, isso é legal porque a minha história é bem disruptiva, né? Então, assim, é improvável também, assim como você, a gente conversou bastante disso. E eu venho de família simples, de bairro simples, fiz Senai, né? Como comentei em outros podcasts já. Então essa é uma bandeira que eu levanto bastante, porque o que transformou minha vida realmente foi educação e algumas oportunidades que eu busquei, né? Não é nem que eu tive. Então tive que ir atrás da oportunidade para poder chegar até onde eu cheguei. Primeiro insight, buscou ação. Exatamente. Então se você quer ser disruptivo, você não pode ficar sentadinho esperando as coisas cair do céu. Aquela história, né? A vaca não dá leite, você tem que ir lá e buscar. Com você tem que ir lá e tirar o leite dela. Então é isso, eu vim de família simples, estudei, fiz Senai na área de eletrônica, fiz depois tecnologia, né? ET, mecatrônica, escola técnica. Aí fui para a área de redes, nível superior, depois engenharia elétrica. E aí estamos aí. Na verdade, essa construção toda foi muito legal. Vim de família simples, como eu comentei. Meus pais separados, minha mãe consultora, corretora de imóveis. Meu pai marceneiro. Ele é ex-militar, né? Mas marceneiro aí há um bom tempo. E desde que eu me conheço aí por 12 anos, eles estão separados. Então a vida sempre foi muito dividida aqui e ali. E isso dificultava ainda mais, né? Mas graças a Deus, a gente chegou onde chegou com muito suor, né? Correndo muito atrás do trabalho. Não tem jeito. Tem que trabalhar, estudar e ter foco, né? Objetivo na vida, porque é a motivação que a gente tem que vai levar a gente para outro lugar, né? Para outro nível, para outro patamar. Com certeza, mas gente, então é isso. O Meduri está sendo muito modesto. A gente está aqui para falar real, Meduri. Você criou soluções nunca vistas no mercado. Exatamente. E as pessoas querem saber como, por quê e de onde surgiu. Como eu conheço muito bem as soluções que o Meduri desenvolveu, eu quero que você conte para o público como surgiu a ideia do totem de autoatendimento. E quero que você conte toda a forma que o público pode utilizar, desde indústrias, empresas, condomínios residenciais, condomínios corporativos, porque eu tenho certeza que as pessoas nunca viram um totem como o seu. E você vai trazer esse totem no nosso evento. Com certeza. Então, isso vai ser disruptivo, totalmente disruptivo. Inclusive está sendo preparado um totem especial, né? Você viu hoje lá, né? Teve um spoilerzinho. Adesivado, logotipado, 100%. A gente não tava brincadeira, não. Me conta, você passou por alguma coisa, alguma fila que você... O que aconteceu? De onde veio essa ideia do totem de autoatendimento? Então, na verdade, você está querendo entregar o ouro já, né? Mas vamos lá. Logo no começo já vamos dar logo um insight que vai motivar as pessoas realmente a serem disruptivas.
para simplificar, a gente tem que saber conhecer o que é complexo, né? Então eu venho de um mercado aí de sistemas complexos, graças a Deus tive muita oportunidade de trabalhar em grandes projetos. Então, assim, grandes projetos de nível de integração mesmo na área de segurança e tecnologia. Então, com infraestrutura predial muito pesada. Então, a gente está falando, trabalhando com estádios, portos, aeroportos, shoppings, né? Shopping centers. Sempre empreendimentos de grandes fluxos, Sempre né? empreendimentos de grande fluxo e de muita complexidade para a implantação de sistemas, né? Então tá vendo? Ó, Seja você ele- que vai no shopping acha que é simples? Não é. Então, uma complexidade absurda por trás. Né? Então, sempre dando inteligência para esses empreendimentos e as coisas sempre foram muito complexas, né? Então, os sistemas, de um modo geral, são complexos. Então, quando a gente começou a trabalhar, a trazer essa complexidade toda para um condomínio, por exemplo, seja empresarial ou residencial, você começa a ver que não encaixa, não cabe. E durante muito tempo foi o que o mercado fez, né? Então, tentou trazer soluções muito complexas para mercados que não necessitavam de tanta complexidade. Por vários motivos, né? As pessoas que estão lá nesses novos empreendimentos não têm a capacidade administrativa, porque não é o métier deles, então não precisa trazer tudo aquilo de bagagem. O próprio empreendimento, o perfil do empreendimento não exige tudo aquilo, só que a gente ficou muito tempo, durante muitos anos, trabalhando com o que tinha no mercado e tentando colocar o que a gente fala, né? Encaixar São o Paulo- redondo no quadrado. Exatamente, São Paulo dentro do São Bernardo do Campo. Aí, né? Então foi isso que a gente trabalhou durante muitos anos e eu passei por isso. Então eu fui técnico, eu fui coordenador de campo, supervisor, eu vim de baixo, auxiliar técnico, na verdade, né? Então eu sofri muito, durante muitos anos, com essas situações, soluções muito complexas. Então eu conheço o que é complexo, da base, né? Então minha estrutura sempre foi muito complexa. Então essa ideia disruptiva engenharia. sua, ela foi totalmente ao contrário do fluxo normal. Em vez de você pensar em algo difícil, você pensou em algo fácil. Exatamente. Como facilitar esses fluxos, como facilitar a entrega para o cliente Exatamente. e como facilitar operacionalmente para vocês, né? Exatamente. Na verdade, o ecossistema inteiro precisava se beneficiar. Porque no modelo que a gente tinha tradicional, pontas desse ecossistema se beneficiavam. Então a gente fala do fabricante. O fabricante tinha que vender muito produto para se construir uma solução, né? O distribuidor, ele também vendia produto, suporte técnico. E o integrador, né? Que é quem vai lá e instala de verdade. E o cliente, que é quem utiliza. Esses caras geralmente não se beneficiavam desse ecossistema, né? Porque eles ficavam com a menor fatia do bolo, vamos dizer assim. E eu falo com propriedade. Então quando a gente começou a enxergar isso, durante muito tempo eu tive essa ideia de simplificar operações complexas. Então, a gente criou o Easy dentro desse conceito. Como é que a gente simplifica tudo isso? Por que tem isso, né? Então, a gente começou a se questionar. Para que tem essa função? Para que serve essa função? Alguém usa essa função de verdade? Então, gente, ó, tem duas coisas que eu não contei para vocês que eu tenho que contar agora. O Gabriel, ele desenvolveu uma software house que se chama Easy. E essa software house tem um sistema que, como o próprio nome diz, né? Ele veio para facilitar a sua vida, a vida do telespectador que está aí, que é cliente, que entra num condomínio, que entra num shopping, em qualquer lugar, precisa de atendimento. E ele também é sócio da Steifa, que é uma empresa, como ele falou, que desenvolve projetos de alta complexidade, tecnologia, automação predial, para esses empreendimentos altamente complexos e de grande fluxo. Então, ele atendendo todos esses empreendimentos de alto fluxo e complexidade, teve a ideia de construir algo simples para melhorar os fluxos. Então, isso é muito disruptivo. Aí você fala para mim, mas Juliana, o que vocês estão falando? Eu não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Todo mundo aí em casa, com certeza, já pegou uma fila e já xingou. Porque, gente, não adianta. Ninguém adora pegar uma fila. Ninguém gosta. Aguenta. E tem mais uma coisa, Meduri, que às vezes o próprio empresário que está nos assistindo não percebe. Sim. Imagina só, você aluga uma sala comercial no empreendimento comercial. Aquele é o seu ambiente comercial. É lá que você vai receber os seus clientes. Agora você imagine você recebendo um cliente importantíssimo e o seu cliente ficando 10 minutos numa fila de recepção. E quando ele chega na fila da recepção, ele é mal atendido. Aí ele tem que tirar a foto, aí tem que tirar outra foto, aí tem que pegar o documento, aí tem que... É todo um processo burocrático para ele poder chegar até você. E ele é seu cliente, ele não tem que ter burocracia nenhuma para te acessar. Então, você parou para pensar nisso quando você criou essa solução Easy? É, exatamente com esse propósito, né? O propósito era a gente simplificar essa operação inteira, mas trazer o benefício na ponta. Então, como que a gente consegue simplificar algo que é complexo?
tem que conhecer muito dessa solução. Então foram pesquisas que eu fiz durante alguns anos com clientes, entendendo realmente o que tinha ali naquela solução que o cara realmente usava, o que ele precisava dali. Então o primeiro passo para se desenvolver uma solução Easy é simplificar. Então eu tive que limpar a tela de sistemas, né? Então você entra num controle de acesso tradicional, tem uma série de funções ali que o pessoal não usa. Então eles preenchem de qualquer jeito para poder dar vazão e fazer a fila andar. E aí quando você precisa de informação de verdade não tem. Então a gente trouxe uma tela mais limpa, com menos funções, para que privilegie o fluxo, diminua já aquela fila que existe na recepção. E para auxiliar, não contente com tudo isso, a gente foi desenvolver o totem de autoatendimento integrado à solução de controle de acesso com o aplicativo para que se dispare convites virtuais. Mas o grande diferencial, no final das contas, era o modelo de implantação disso. A gente não depende de muita infraestrutura. E a gente foi o primeiro software no Brasil a trabalhar com a solução 100% facial. Então o Easy nunca precisou de cartão, QR Code, crachá, tag, RFID, nada disso. Então a gente sempre trabalhou 100% facial, ou seja, credencial única. Então dentro do universo de implantação do sistema de controle de acesso e para a gestão depois que vai assumir isso, é o melhor dos mundos, né? Então quando uma empresa chega num condomínio para se cadastrar, o cara não tem que pôr um dedo, pegar um cartão, pôr uma senha, aí perde tirar o uma cartão, foto. aí empresta o cartão para outra pessoa. Exatamente. É tanta coisa que pode acontecer, né? Acabou. Tem diversos cases aí em que os clientes geram vários saves, né, financeiros realmente no caixa, porque eles reduzem esse fluxo de operação. Então a própria administração do sistema consegue ter benefício disso, né? Então no sistema de controle de acesso tradicional a gente tem 14 passos até que a pessoa consiga entrar no prédio. 14 passos mapeados, né? Imagina, é por isso que a fila não acaba, exatamente. Empresário, você que está assistindo a gente. É por isso, então, quando você for num prédio e você ficar mais do que 5 minutos numa fila, já procura a administração do prédio e fala, vocês não conhecem o Easy? Exatamente. Porque isso tem que ser resolvido, sabe por quê? Ser disruptivo não é só criar algo novo. Ser disruptivo é criar algo que beneficie a todos. Beneficie a economia, beneficie o funcionário, beneficie você como cliente, beneficie o empresário. Então, isso que o Gabriel criou é muito disruptivo. Porque você conseguiu resolver um problema. Uma dor gigante, né? Uma dor gigante, que é a questão da fila, de uma forma simples, e você consegue personalizar o negócio. E com custo acessível, né? Com custo muito acessível. Então, se você acha que isso é caro, não é. Não é caro. O Gabriel vai deixar os contatos dele, depois você vai poder ter acesso a isso. Mas eu quero que você conte um case que eu já conheço, mas eu quero compartilhar com o nosso telespectador, que é o case onde vai que alguém da indústria está assistindo a gente, né? Sim. Então, assim, você que tem problema na indústria, às vezes, para fazer integração das pessoas que chegam, e aí você tem que ter um engenheiro de segurança do trabalho para dizer por onde circular, o que fazer. É um caos. Às vezes tem que ter saco, 2, né? 3, 4, 5 funcionários para fazer isso. O Gabriel criou uma solução totalmente disruptiva que resolve esse problema e acaba com o custo. Exatamente. Explique o case que vocês fizeram e dê aí esse exemplo para o público. Então, é que não contente com a solução já ser easy, né? Que a gente fala, hoje a gente tem uma solução que a gente chama de universo easy. Inclusive, todo mundo que faz parte do ecossistema está dentro do universo easy. Porque realmente a ideia é a gente tornar simples e fácil o entendimento para todo mundo e tirar essa roupa da engenharia, né? A engenharia existe, ela está ali. Só que deixa para quem é engenheiro, né? Deixa para quem resolve. Pra gente, o usuário tem que ser fácil, o usuário né? tem que ser simples. E uma das dores de um cliente muito grande aí de uma indústria, que é um grande player do mercado, era justamente que ele nem sabia que era uma dor dele. Quem apontou o dedo na ferida fomos nós, né? Eu e o Colette até, inclusive, em uma visita. E a gente desenvolveu para ele, dentro do Easy, uma aplicação para que ele pudesse tirar aquelas salas de treinamento e de integração, onde o cara entra, fica assistindo um vídeo ali, depois responde um questionário na mão, tem um técnico de segurança de trabalho para poder conferir o questionário e tem um vigilante muitas vezes na porta ali acompanhando. Só que a gente está falando de uma única planta com 7 portarias dessa. Uau! Então a gente está falando de um custo, você sabe muito bem quanto custa hoje um posto 24 horas de um vigilante, e um técnico de segurança de trabalho também não é barato, além de ser escasso no mercado, né? Então Sim. A dificuldade é muito grande e isso gerava um impacto na cadeia também. Então, por exemplo, o prestador de serviço que ia trabalhar nessa grande indústria já sabia que tinha todo esse trâmite burocrático para cumprir e ele cobrava mais caro por isso. Olha só. O próprio cliente, ele tinha que despender de recursos maiores para poder fazer aquilo tudo funcionar. E quanto tempo que uma pessoa levava para conseguir entrar, fazer a integração e finalmente estar dentro da indústria para fazer o que ela tinha que fazer na visita? Em dias tranquilos, em média de 5 a 6 horas. 6 horas? Meio-dia. Perdia meio-dia ali.
Tranquilamente. expediente, então. Tranquilamente. Só para conseguir É um fazer dia para integração. Eles já reservavam um dia para integração. Uau. E aí isso é renovado a cada ano, né? Então todo ano tem que renovar. Isso é uma dor aí de muitas empresas. Muitas indústrias, inclusive, é um posto de oportunidade aí para integradores, para empresas e clientes de segurança que queiram se especializar nessa área. Essa dor é uma dor muito grande que pouca gente está olhando. Então, assim, É um legal oceano demais. azul, É um oceano né? azul. Esse é um oceano azul de verdade, assim. Sim. Então, a gente criou essa aplicação. Então, hoje, das 6 portarias que existiam, só tem uma agora. Uau. As outras 5 foram virtualizadas. Você otimizou 6 para 1. A média de 3 milhões de redução de custo ano passado, em um ano. Só Nesse eu cliente. que estou com o queixo caído? Ou 3 vocês também ficaram 3 agora? milhões de custos, De exatamente. saving? De saving pro cliente. 3 milhões de saving, tá bom para vocês? E a solução é absurdamente simples, né? Isso é ser disruptivo. E além da confiança que se criou, né? Da relação de confiança e da possibilidade de se ampliar isso até para outros países, inclusive. Mas, no geral, como funciona a solução, né? De uma forma bem simples assim, e sintetizada, a pessoa, o anfitrião lá dentro da empresa, ela envia um convite para o prestador, um convite virtual, o prestador recebe no celular esse convite, ele clica nesse link, preenche o cadastro ali dele de controle de acesso com nome, CPF, tira a foto e aí ele é obrigado a assistir um vídeo. Esse é o vídeo de integração, que ele assistia antes na salinha. Ele não consegue minimizar, passar para frente, fazer nada. Ele é obrigado a assistir aquele vídeo, ele assiste o vídeo, terminou o vídeo, ele tem um questionário que ele responde, automaticamente o sistema já devolve com a nota dele, e se ele tirou, isso é customizável, né? Mas se ele tirou, por exemplo, acima de 70% de aproveitamento, ele está liberado no controle de acesso para acessar a empresa. Então ele já chega na indústria integrado. Integrado. Então quando ele dá o CPF dele na portaria, já consta lá que ele realizou a integração, que ele teve autorização para passar, e acabou. Ele vai e entra no empreendimento, passa no facial e está dentro lá e segue o trabalho dele normal. Impressionante. Então é uma solução realmente simples, que trouxe um saving absurdo aí e resolveu um problema muito grande, né? Uma dor absurda do mercado aí, e principalmente desse cliente. E aí, para ajudar na solução, ele colocou um totem lá, porque muitas vezes a pessoa chega para não ter que passar nem na portaria, ela vai no totem, clica em fazer o check-in, coloca o CPF dela, o cadastro já sobe, a pessoa lá dentro que convidou ela para entrar é notificada pelo celular, libera o acesso, a pessoa lá fora é informada e passa no facial entra, sem precisar passar pela portaria. Sensacional. Então é sensacional, o fluxo e a dinâmica funcionam muito bem, e isso tem ajudado demais aí o cliente, ele tá feliz pra caramba, inclusive tá ampliando esse contrato e a gente tá feliz junto com ela, né? É isso, vamos levar o Easy pro mundo, vamos levar o Easy pros condomínios, vamos levar o Easy pra indústria, porque o negócio, gente, é levar bem-estar, é levar soluções e facilitar a vida de vocês. Mas o Gabriel, ele não é disruptivo só pelo Easy. Além do Easy, ele teve uma ideia incrível que pode ser aplicada em condomínios, indústrias, centros logísticos, condomínios residenciais, e eu vou falar um pouquinho porque eu achei essa solução impressionante. No meu primeiro dia, quando a gente começou a trabalhar junto, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Se chama Lombada Educativa. Alguém já ouviu falar disso? Acredito que não. É muito difícil alguém conhecer Lombada Educativa. É assim, gente, imagine você no seu dia a dia, se o seu cachorrinho, ou se o seu filho, ou se o seu pai idoso, sua mãe idosa, está passeando pelas vias do seu condomínio e sempre tem aquele apressadinho que não tá nem aí para nada e ultrapassa a velocidade. Só que ele não percebe que tem uma criança ou que tem um cachorro e atropela. Esses acidentes, por incrível que pareça, são comuns dentro de condomínios. As pessoas não seguem regras, as pessoas não seguem velocidade. E sabe o que o Gabriel aqui criou? A lombada educativa, que é como um radar dentro do seu condomínio, integrado com controle de acesso, onde todo mundo estará cadastrado e se o apressadinho passar, já era! Deu ruim! Exatamente. Conta como surgiu essa ideia e explica melhor a solução. Instale a lombada educativa e acabe com os apressadinhos do seu condomínio, né? É verdade. Tem até lá no Instagram uma vozinha falando isso, né? Acabe com os apressadinhos. Como você teve essa ideia? De onde veio isso? Aconteceu alguma coisa com alguém que você conhece? De onde veio essa ideia da lombada? Na verdade, a lombada, ela veio, a gente acabou trazendo ela para o mercado por uma necessidade até um pouco, vamos dizer assim, exótica. Exótica? Foi um cliente de Porto, né? E
Da área portuária? Da área portuária. E esse cliente tomou uma multa muito grande. E eu estava nesse dia fazendo uma visita para levantamento do controle de acesso. E ele estava comentando que ele levou uma multa muito grande, assim, na casa dos 7 dígitos. 7 dígitos? Porque uma pessoa que foi prestar um serviço interno, um caminhoneiro, atropelou um saruê. E uma faxineira denunciou para ambiental. E a ambiental foi lá fazer a vistoria e puxaram a imagem nas câmeras. Que história. Essa você não tinha me contado essa ainda. não, essa é novidade. Gente, então, essa solução super disruptiva surgiu porque um saruê foi atropelado. Exatamente. Pra quem não sabe o que é saruê, é gambazinho, aquele né? gambazinho que tem um rabinho pelado. Que não faz mal pra ninguém. Ah, eu adoro, ele é tão bonitinho. Que ele é um belo controlador de pragas, né? É verdade, é um belo controlador de pragas. Gente, eu não acredito que foi assim que surgiu a lombada do gatinho. E nessa ocasião, eu soube que a polícia foi lá investigar, e eles investigaram pelas câmeras, então fizeram cálculos, né? Para descobrir a velocidade do caminhão e entenderam que o caminhão estava acima da velocidade permitida. Uau! Então isso deu um grau lá a mais na multa, né? E aí a empresa que teve que pagar? A empresa teve que pagar. Uau! Aí se cobraram depois, eu não sei qual que é o desfecho, né? Mas no final das contas a gente olhou isso e falou, cara, vamos pensar em alguma coisa para isso, né? Então a gente trouxe a solução, implantou lá, cara, foi sucesso. Então hoje lá eles têm o nosso maior case ali de sucesso realmente de fluxo. São mais de 150 mil veículos passando ali. 150 mil? Por dia. Uau! É fluxo absurdo. Então, e teve muito sucesso. Inclusive teve uma ampliação de contrato recente agora. Teve uma renovação e ampliação para as lombadas educativas. Como deu certo, a gente integrou isso no Easy. E aí veio aprimorando de lá para cá. Então isso também foi ampliado depois para condomínios verticais, né, residenciais, para centros logísticos. A gente tem indústrias, casos de indústrias multinacionais estão utilizando e utiliza até para conscientização de trânsito, para campanha. Tem verba de marketing investindo nas lombadas, né, dentro das empresas. Então assim, tomou uma proporção realmente legal porque o produto é disruptivo. O produto é legal pra caramba. Mais que isso, a gente fala lombada, mas aí o nosso telespectador deve estar imaginando, né? Que tem ali uma protuberância na pista. Não é. São câmeras, né? Como se fossem radares de rodovia. Radar de rodovia. E então ele vai conseguir fazer uma captação igualzinho de um radar de rodovia. Com uma leitura de placa altamente treinada, né? Para poder captar as placas, tanto no Mercosul, várias placas que tem no Brasil, que é um país que tem muita diversidade de placas também, foi difícil treinar, mas graças a Deus está bem treinado hoje, a curiosidade está absurda, olha tá legal aí, pra caramba. Validado. E a gente também acabou aprimorando isso. Então o que aconteceu? Dentro do Easy, a gente acabou criando funções para se trabalhar com a lombada. Então tá saindo agora uma aplicação nova, que é spoiler também agora aqui, ó, novidade. Olha aí, novidade, adoro. Vou até falar para aquela câmera ali, ó. Conheça no Easy a nova aplicação da lombada educativa, onde você vai poder gerar uma multa. E efetivamente, né, vai ser um relatório ali com a placa do carro, notificação a velocidade que ele passou, e tudo? Enviada por e-mail para o administrador do contrato. Uau! Então imagina que você cadastra um e-mail ali no Easy, né? E toda vez que passar um carro acima daquela velocidade, vai ser enviada para aquele e-mail uma notificação, como se fosse a multa do Detran, né? Peraí que eu tenho informando relatório, placa, moto, multa, dúvida, velocidade, etc. Né? Seguinte, se o seu filho pega o seu carro e o seu filho, que tem 18 anos, não respeitou a velocidade, ultrapassou, nem atropelou ninguém. Sim. Mas graças a Deus não atropelou ninguém. Mas ultrapassou a velocidade. Ele responde ou o pai responde? Como que funciona isso? Não, se ele tem mais de 18 anos, é que assim, não tem função civil e criminal essa multa, né? Essa multa é uma notificação interna. Ah, é interna. Então tá vendo? Ó, não é que você vai levar pontos na carteira. Não vai levar pontos na carteira. Não é isso. É só para conseguir interna. Ter um controle interno do que está acontecendo nos condomínios e no perímetro, ó, na parte interna e privada. Mas nós temos casos de condomínios residenciais que eles cobram. Então tem valores altíssimos. A gente tem condomínios que cobram até R$2.000 por notificação. Uau! Porque são condomínios de alto padrão, onde a gente tem ali Porsche, Ferrari, Lamborghini passando. Imagina! E o cara não está preocupado com a multa de R$150, né? Então não teve efetivamente nenhum efeito, né? Exatamente. E quando aumentou a multa, foram aumentando gradualmente, criando regras para isso. Lógico, deve ter sido votado em Assembleia, não sei exatamente qual o modo operandi, mas existe. Foi se aumentando e colocando lá duplicidade de multa, então paga 2 vezes, paga dobrado, de acordo com a velocidade. Mais ou menos o modelo que o Detran usa. Mas obviamente foi validado internamente e deve ter passado por Assembleia.
Mas o que eu quero dizer é que o modelo existe e funciona, estão aplicando. Então, assim, teve resultado efetivo no final, no final do dia ali, E né? mais que isso, às vezes o público vai entender, nossa, eu não quero isso no meu condomínio, imagina, vou Sim. receber notificação. Ah, imagina. Gente, sabe o que essa solução faz? Ela protege a vida das pessoas. Ela dá segurança para o seu filho, para o seu pet, para o seu visitante. Essa solução faz com que as pessoas pensem um pouquinho antes de descumprir as regras que todo mundo já conhece. E o outro lance é porque muitas vezes isso é muito interpretativo, né? Porque, o carro passou acima da velocidade. Como você sabe? Verdade. É relativo, né? Então você não tem métrica para medir. Agora com a lombada educativa você passa a ter métrica. Você consegue ter previsibilidade do que está acontecendo e consegue puxar essas informações ali para saber, inclusive, no histórico daquele veículo nos últimos meses, qual a velocidade que ele tem passado naquele ponto. Uau! Para saber se é uma reincidência, se é constante, se ele está sempre beirando muito a velocidade limite. Então você consegue ter previsões aí do que pode acontecer, né? Então você consegue puxar relatórios dentro do sistema para você acompanhar ainda o histórico daquelas pessoas que tendem a sempre descumprir as regras. E o mais legal é que não é dentro de qualquer sistema, é dentro do próprio sistema de controle de acesso. Então você não precisa instalar outro software para que isso aconteça. Então são coisas que a gente foi trazendo para dentro do Easy para compor a solução de uma forma diferente. Então a gente acabou não olhando para a portaria virtual, não olhando para esse tipo de coisa. A gente está olhando para soluções que efetivamente trazem segurança, né, ou prevenção de perda, ou então que a gente consiga integrar no controle de acesso. Prevenção de informações, prevenção de vida. Gente. Exatamente. Então esse é o viés aí que o Easy vem. E também de forma simples, prática. A lombada educativa não tem complexidade alguma para instalar. Então colocou no chão lá, ligou uma tomada elétrica nela, deu um ponto de rede, seja por cabo ou Wi-Fi, só programar ela no Easy, lá tá funcionando. E então, o preço também é acessível, né? Pra caramba, é acessível. Olha que coisa boa. Então, gente, quem vale disse a pena, que... consulte aí, porque é acessível de verdade. Agora me diz, quem diz que para ser disruptivo, quem diz que para ter tecnologia precisa gastar muito dinheiro? É o que eu costumo dizer, né? Eu digo que 90% das inovações não é uma nova solução, é só um novo olhar, né? Para coisa que existe já. Então a inovação ela pode partir de coisas muito simples, né? Mais um insight para você que está nos assistindo. Isso é pesado. Olhar com um novo olhar para aquilo que você vê todos os dias. Já existe, né? Imagina. Não precisa reinventar a roda, né? É só uma nova forma de fazer a roda rodar. Exatamente. Muito Exatamente. bom. Agora sim, a gente falou muito da sua solução, a gente falou dessa sua parte empreendedora, mas eu acho que o público está muito curioso para entender o que foi mais disruptivo na sua vida, o que foi mais difícil durante todos esses anos de carreira, de empreendedorismo. Hoje você é uma referência no mercado, hoje você é um sucesso no mercado, hoje você tem clientes pelo Brasil inteiro. E fora? Mas, gente, não fora foi do fácil Brasil, chegar até aqui, né? Não foi fácil. Então eu tenho certeza que para você conseguir chegar nesse ponto em que você está, a jornada não foi nada fácil. Você teve que ter muita persistência, muita resiliência e acreditar demais. E abrir mão de muita coisa, né? Então, conta pra gente, qual foi essa parte mais disruptiva dessa sua trajetória? Deve ter, assim, para vários episódios, mas conta o que mais te marcou nessa sua trajetória empreendedora. Na verdade tem um ponto que é muito crucial na minha vida, que é quando eu saí realmente, eu fui funcionário público, né? Concursado. Você foi funcionário? Fui. Gente, eu não sabia disso também. Dos 19 anos aos 29 anos eu fui concursado pela USP. Eu entrei lá como técnico de manutenção e obras, né? E saí de lá como coordenador aí de setor. Mas o grande lance é que você, enquanto funcionário público, eu sempre fui um cara que foi muito sedento por inovação, né? Por coisas, por agir de diferentes ambientes, né? E o funcionário público, ele te trava um pouco, né? Então você fica muito limitado ali a fazer aquilo e era mais do mesmo. Pronto, né? Não estou dizendo que é bom ou que é ruim, mas para mim não servia, né? E então, enquanto estava como técnico da USP lá, então eu trabalhava todos os dias praticamente, aí das 9 às 6 da tarde, à noite estava livre, então eu comecei a arrumar bicos na área de segurança eletrônica para fazer instalação em rodovias. Então praticamente eu praticamente virava, aí teve vários dias de eu virar 24 horas aí trabalhando. Uau. Mas na verdade o intuito não era só segunda renda, eu fui muito com o intuito de aprender outra coisa, aprender alguma coisa nova, né? Então foi quando eu comecei a ser picado aí pelo bichinho da segurança eletrônica. Mas trabalhando com empresa de projetos, através de um amigo de indicação, que era o TRAC, então eu fazia rodovia, fazia bastante coisa aí. E
E isso foi uma virada de chave porque eu comecei a olhar ali que tinha uma oportunidade de crescer, né? Não, de fazer isso é coisas muito diferentes, disruptivo. De funcionário público a CEO de uma software house? Exatamente. Como que você decidiu sair do seu trabalho Então, de funcionário público, da estabilidade, daquela comodidade que, queira ou não, gente, saber que tem ali aquela renda fixa todo mês é muito bom. Vamos combinar que é bom? Esse foi o ponto... Como você fez essa virada? Esse foi o ponto disruptivo, né? Esse foi o ponto difícil da virada de chave aí. Porque pra ajudar a Monique, minha esposa, tava grávida da minha primeira filha ainda, a Gabi, que hoje tá com 18 anos, né? E quando eu cheguei pra ela e falei, Monique, eu vou ter que sair, né? Não aguento mais, não consigo mais. E eu preciso sair da USP pra tocar o meu sonho aqui, né? Fazer isso acontecer. Então esse sonho já era antigo? Já era antigo. Não, eu sempre tive, né? A minha empresa, a primeira empresa, eu montei com 17 anos e tinha um sócio, que era o Caio, que ele tá até hoje com a empresa aí, que é a Medura, inclusive. E acabei não tocando a sociedade com ele, mas por medo, por falta de orientação. Então eu não tinha muito respaldo, né? Falei, então deixa eu ficar aqui que é mais seguro mesmo. Então novinho assim também, né, gente? Então fiquei ali na USP, que era mais seguro, mas na segunda oportunidade eu falei, não, tem que sair e viver isso aqui, porque já é a segunda vez, sinal que não é pra mim ficar aqui mesmo, né? Então eu abri mão de um emprego que era um salário relativamente alto. Numa das instituições mais respeitadas do Brasil, do mundo, né? E conhecida no mundo inteiro. Exatamente. Então eu abri mão desse emprego, desse trabalho, estabilidade absurda, com a esposa grávida. Meu Deus. Sem efetivamente assim ter construído muita coisa, porque eu nunca tive muito juízo e educação financeira, então torrava tudo que ganhava. E apostei, foi uma loteria. Então a Monique falou, não, se é sua vontade, seu sonho, vai pra cima e vamos junto, né? Olha o apoio, aí, que legal, exatamente, né? A Monique foi braba demais, assim, suportou muita coisa aí com a gente. E graças a Deus deu tudo certo, mas foi difícil. Então assim, morei de favor, vendi carro que eu tinha, vendemos tudo que tinha pra poder apostar nisso. Então no começo, a gente não tinha dinheiro pra comprar pão. Então a gente pedia dinheiro realmente emprestado, contei com a ajuda de amigos pra caramba, morei no fundo de casa de amigos, no fundo de casa da minha mãe, no quarto da minha avó. Então, durante muitos anos, a gente ficou mudando e pingando de casa em casa. Pra você ter uma ideia, eu casei com a Monique, eu não tinha pra onde ir. Eu casei com ela e fui pra minha casa, ela pra dela. A gente não tinha casa. A minha filha nasceu, a Gabi nasceu, não tinha roupa de enxoval, não tinha berço. A minha irmã, que faleceu com câncer, ela que comprou o berço da minha filha, mas prestes a nascer. Né? E a gente nunca ficava compartilhando muito. Era a decisão que a gente tomou e boa, vamos ter que tocar a vida, né? Fazer acontecer. Então a Ju, quando viu isso, falou, não, tá errado, né? Então montou o enxoval, comprou as coisas dela e beleza. E dali a gente veio tocando. Então as coisas foram acontecendo. Então até a gente ter a oportunidade realmente de comprar o primeiro carro, carro popularzão pra caramba, né? A empresa usado. Começar a faturar. Eu dividia o carro com os funcionários, então de dia eles usavam, à noite eu pegava o carro, ia pra casa, a gente ia fazer as coisas que precisava, ia no mercado, tal. Carro muitas vezes, cara, sujo pra caramba, normal, padrão, né? Ferramenta dentro do carro. Então, durante muito tempo foi difícil, assim. Então, muito tempo mesmo, mais de 10 anos, assim, comendo poeira, né? E fazia parte, mas porque a gente tinha uma motivação, né? A motivação, no final das contas, era tentar melhorar e fazer daquilo ali. Eu via muita oportunidade no mercado. Você enxergava o futuro. Enxergava muita oportunidade, muito futuro. Quem é disruptivo sempre enxerga o futuro. Exatamente. É tido como louco. É isso aí. Porque é só você que tem aquela visão. Você tem uma visão assim, aí você olha pro horizonte e você vê ela clara. Ninguém enxerga. E eu sempre fui Mas você enxergou. Eu sempre fui um solucionador de problemas, né? Eu sempre fui um cara que sempre quis resolver dos pequenos problemas do dia a dia, assim. Não tô falando que eu tô solucionando problemas gigantes, mas dos pequenos problemas eu nunca deixava o parafuso solto, ia lá, apertava, a maçaneta ruim, ia lá, arrumava. Então eu sempre tive essas coisas comigo, eu tava muito intrínseco, assim, porque eu cresci com meu avô fazendo isso. Então isso me ajudou muito, porque no final das contas eu sempre busquei entregar mais do que aquilo que era contratado. E era o over delivery, que hoje a gente conhece como over delivery, mas na época eu já fazia isso, né? Então a gente já fazia do nosso jeito e nas nossas condições. Então não eram grandes over-deliveries, mas eram pequenos over-deliveries que faziam uma diferença pra caramba na nossa carreira. E isso aí foi dando notoriedade pra mim no meu mercado. Então daí a gente foi conseguindo crescer cada vez mais, entregar, gerar confiança. E é uma coisa que eu até comentei esses dias e escrevi sobre isso esses dias, que eu sempre fui um cara que me preocupei muito com os valores, né? Então até depois que meus filhos nasceram também, principalmente depois, o que eu ia transmitir pra eles, né? E no final das contas, 23 anos depois, o que eu tenho são os valores e mais o que eu conquistei, porque eu mantive a integridade, graças a Deus,
Então, assim, eu tenho muito orgulho de conseguir entrar e sair de vários lugares sem estar devendo nada para ninguém, sem ter débito Incrível. de nenhuma forma com ninguém. Isso é uma coisa muito legal, e não é por uma questão de herói. O que eu quero dizer é, segue os seus valores, segue aquilo que você acredita. Toma cuidado com o ruído, com o barulho que vem de fora, né? Com coisas que você acha que vai fazer sentido a curto prazo, mas olha mais a longo prazo. Pense isso lá na frente, vai ser bom, né? As consequências disso. Então, acho que da vida, no modo geral, acho que o momento mais difícil foi realmente abrir mão de uma segurança, do porto seguro realmente, que é a estabilidade que a gente mais entende como mais estável no Brasil, né? Que é o funcionalismo público, para arriscar de cabeça aí no empreendedorismo, que é loucura, né? Então, o empreendedorismo foi feito para dar errado, né? A gente que faz dar certo. Incrível. E assim, olha, você que está nos assistindo, você tem um sonho, com certeza. Será que você... Se não tiver, precisa arrumar um, viu? Pelo amor de Deus. Será que você está se esforçando o suficiente, se sacrificando o suficiente, acreditando o suficiente no seu sonho? Em você? Olha a história desse cara que eu já admiro, que já é um amigo querido, um parceiro de negócios. E agora eu admiro ele em dobro, porque um cara que teve a resiliência de passar pelo que você passou por 10 anos é mais que disruptivo. É paciente, é resiliente, é uma pessoa de fé. Exatamente. É uma pessoa que... De propósito, né? Eu ia falar exatamente isso. É uma pessoa que encontrou o Ikigai. O famoso Ikigai, que é quando você consegue conciliar todas as coisas que realmente importam. O seu propósito, os seus valores, as suas habilidades. Aquilo que você pode entregar de melhor para o mundo. Viver com congruência, né? Exato. Praticar o que fala. Então, eu acho que esse nosso episódio, ele foi muito enriquecedor. Pra mim, nossa, e eu já conheço você há um tempão, mas nós, né? Pra mim foi incrível. E eu tô aqui conversando com você. Imagina pra quem ainda não te conhece, o pessoal deve estar encantado com toda essa história. E eu acho que pra mim o que fica de aprendizado é jamais desistir. E não ouvir os ruídos externos, como Exatamente. você falou. Blindar a sua mente, ter uma estratégia, acreditar e continuar com disciplina e com resistência, muita força, porque com certeza você tem uma resistência que não é qualquer pessoa. A gente está em tempos que as pessoas querem tudo imediato, né? De resultado imediato. E eu falo isso muito com meus filhos, né? Agora a gente tem novos desafios, né? Eu e a Monique tem novos desafios, que eu tenho 2 filhos adolescentes, um de 18 e um de 14. Como é que a gente mostra pra essa molecada aí que, putz, as coisas não são assim tão simples, né? E tão fácil e tão rápida. Então né? a gente vai ter que gravar outro podcast. Gravar outro podcast. Pra falar sobre paternidade. E aí a Monique vem. Paternidade em tempos de... Exatamente, em tempos de cybercultura. Vamos lá, ó. Então a gente já tem mais um podcast, porque é um assunto muito disruptivo. Trazer a porque Monique. eu conheço os filhos dele e o filho dele é totalmente disruptivo. O Theo é 100%. Isso dá um episódio. Dá. Se bobear, a gente traz ele. A Gabi também que a Gabi tem o modelo dela, né? O Theo, ele é um cara mais envolvido no mundo tecnológico, então aparece mais, né? Então é muito louco. Mas é isso, eu acho que esses são os desafios agora nossos. Então a gente tá nessa briga aí, além de todos os outros. Né? Então a gente vai acumulando desafios ao longo da vida. Né? Sim, sim. O importante é não deixar a peteca cair. Muito Só que a gente fica girando o prato, tem que escolher algum, vai ter que parar alguma hora. Né? Com certeza. Mas para finalizar esse nosso bate-papo maravilhoso, quero que você deixe para o nosso público um conselho. Um conselho, porque às vezes a pessoa tem tantas ideias, mas não sabe o que fazer, por onde começar. Deixa um conselho com toda a sua experiência, com todo esse carinho, esses valores que você tem, para que quem está assistindo a gente tenha coragem de ser disruptivo e também romper essas barreiras e conquistar o mundo. Vamos lá. Sem dúvida, conquistar o mundo, quarteirão a quarteirão, né? Na verdade é o que eu sempre falo, Ju. Eu acredito muito na educação como um meio de transformação. E eu não estou nem falando de universidade, de faculdade, né? Estou falando de educação do modelo que você puder fazer. Então busque sempre se educar, sempre estar procurando coisas novas a aprender, né? E aplicar. Então eu costumo dizer que é 80% ação e 20% planejamento, né? Todo mundo fala o contrário, mas para mim sempre foi assim e funcionou assim. Muito a vida inteira. Eu sempre fui um cara que planejou pouco para dar grandes passos. Coragem, né? Coragem. Então, coragem. Ato de coragem. E agir de verdade, né? Agir. Porque o pessoal tem muita tendência a permanecer na inércia ali, tem que romper a barreira. Tem que pegar alguma coisa, olhar pra isso e falar, é isso aqui que eu preciso seguir e botar
toda a minha força em cima disso e pra cima. Então Não é tem isso. outro caminho, né? Trabalho pesado Sensacional. e Trabalho duro, pesado, E força de coragem, vontade pra fazer a força coisa de acontecer. vontade e não desistir nunca. Então, Exatamente. ó, isso aqui não é só o Ser título de disruptivo. um podcast, isso aqui é um lema de vida. E todo mundo que passar por esse podcast tem esse mesmo lema de vida e você vai poder acompanhar isso em todos os episódios. Seja disruptivo, né? É. E quem quiser te encontrar, como faz pra te encontrar? Deixa as suas redes sociais, como é que faz pra falar com o Meduri e entender essas soluções melhores e contratar essas soluções pros condomínios, pras empresas, como é que faz? De uma forma muito simples, o caminho mais fácil é o Instagram, né? Então, Gabriel Meduri, vou estar por lá. Então, costumo postar todos os dias, falar sobre tecnologia, sobre vida pessoal, sobre o nosso dia a dia aí, nessa missão muito louca que é empreender, né? E Gabriel Meduri, Instagram, vai ser o caminho mais fácil de me encontrar. Lá tem todos os meus contatos. Isso aí, gente. Gabriel Meduri tá aqui com a gente. Encontre ele nas redes sociais, já começa a seguir aí no Instagram. E com certeza tem muitas outras soluções que não dá tempo da gente falar agora. Não dá porque o tempo, não dá acaba tempo. muito rápido. O foco aqui é só Muito mostrar os pontos disruptivos, né? Muito obrigada. Obrigado, Você Iljo. Valeu pela agregou oportunidade. demais. E eu tenho certeza que esse primeiro episódio vai ser inesquecível. Não, voltarei para gravar outros mais pra frente, né? Vida longa ou disruptiva aí. Com certeza. Muito obrigada. Obrigadão. Obrigada a você que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Um beijo no seu coração e não se esqueça, sonhar é bom, mas agir é necessário. Exatamente. Valeu, gente. Obrigadão.